Vamos resolver a questão 152 do Enem 2009. Técnicos concluem mapeamento do aquífero Guarani. Vamos lá, vamos ler. O aquífero Guarani localiza-se no subterrâneo dos territórios da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, com extensão total de 1.200.000 km², dos quais 840.000 km² estão no Brasil. O aquífero armazena cerca de 30.000 km³ de água e é considerado um dos maiores do mundo. Na maioria das vezes em que são feitas referências à água, são usadas as unidades metro cúbico e litro, e não as unidades já descritas. Então a gente já consegue perceber que é um problema que vai envolver aí unidades de medida, né? A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, divulgou, por exemplo, um novo reservatório cuja capacidade de armazenagem é de 20 milhões de litros. Comparando as capacidades do aquífero Guarani e desse novo reservatório da Sabesp, a capacidade do aquífero Guarani é, e aí, quantas vezes maior em relação à capacidade do reservatório novo? Então, você percebe que essas informações que ele me dá aqui no início, ó, de 1.200.000 km², 840.000 km² estão no Brasil, são totalmente irrelevantes. O que me interessa aqui, ó, é a capacidade. O aquífero Guarani tem 30.000 km³ de água e o da Sabesp tem 20 milhões de litros. Eu quero comparar essas duas quantidades aqui. Bom, para poder fazer essa comparação, saber quantas vezes um é maior que o outro, eu preciso, claro, efetuar uma divisão, sim ou não? Então eu preciso dividir a capacidade do aquífero Guarani com a capacidade desse novo reservatório da Sabesp. Então vou chamar aqui, ó, de C de G a capacidade do aquífero Guarani e de C, S, a capacidade da Sabesp. Tá tranquilo? E aí é o seguinte, para eu poder fazer essa comparação, eu só consigo efetuar a divisão e comparar os dois ali se eles estiverem na mesma unidade de medida. Aqui eu tenho quilômetros cúbicos e aqui eu tenho litros, certo? E aí, o que eu tenho que fazer então? Bom, ou eu transformo de litros para quilômetros cúbicos ou de quilômetros cúbicos para litros. Eu vou transformar de quilômetros cúbicos para litros, beleza? Só porque litro é a unidade mais usual para se falar de água e de líquido, né? Então vamos lá. Para eu fazer essa transformação aí, eu tenho que saber o que é um litro primeiro, né? Um litro é a mesma coisa que um decímetro cúbico, certo? Isso aqui é a definição de litro. Litro é a mesma coisa que decímetro cúbico, beleza? 1 para 1, exatamente a mesma coisa. E aí é o seguinte, como eu quero transformar de quilômetros cúbicos para litros, eu preciso transformar, então, obviamente, de quilômetros cúbicos para decímetros cúbicos. E aí eu vou fazer a tabelinha aqui, ó. A tabelinha das unidades de medida de volume, certo? Então eu vou ter, ó, quilômetros cúbicos, eu vou ter aqui hectômetros cúbicos, decâmetros cúbicos, depois dos decâmetros, metros cúbicos, né? Depois de metro, finalmente, decímetro cúbico, beleza? E aí é o seguinte, para eu transformar de quilômetro para decímetros cúbicos, eu vou ter que andar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 casas para a direita. E aí quando eu ando para a direita aqui, né, transformando de uma unidade de medida maior para uma que é menor, então vou ter que multiplicar. E aí, multiplicar por quanto? Vamos ignorar agora, inicialmente, o fato de eu ter quilômetro cúbico aqui, hectômetro cúbico, decímetro cúbico. Vamos só supor que é quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro e decímetro, beleza? Eu sei que 1 quilômetro vai ser a mesma coisa que 10 hectômetros. Se eu tivesse aqui quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro e decímetro, sem estar elevado ao cubo, beleza? Como é que eu faria essas transformações aqui? Olha só, 1 quilômetro é a mesma coisa que 10 hectômetros, eu vou multiplicando por 10, né? Que é a mesma coisa que 100 decâmetros, que é a mesma coisa que 1.000 metros, certo? Tá claro para vocês isso daí, né? Ou seja, cada 1.000 metros formam 1 quilômetro. E cada vez que eu ando para cá, ó, você percebe que eu vou fazendo o quê? Eu vou dividindo por 10. Então, se eu tiver que andar para o sentido contrário, eu vou ter que multiplicar por 10. Então, aqui é vezes 10, vezes 10, beleza? Só que eu não estou trabalhando aqui com quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, e sim com metro cúbico, quilômetro cúbico, certo? Logo, eu vou ter que elevar isso daqui, ó, ao cubo. Concorda comigo? E aí, quando eu elevar ao cubo, 1 quilômetro elevado ao cubo vai me dar 1 quilômetro cúbico, que é a mesma coisa que o quê? Ó, 10 elevado ao cubo vai dar 1.000, é 10 vezes 10 vezes 10,
hectômetros cúbicos, concorda? Ou seja, cada passo que eu der aqui à direita, dessa nossa tabelinha aqui, dos quilômetros cúbicos, hectômetros cúbicos, etc., eu vou ter que multiplicar, na verdade, por 1000. Por 1000. Então, eu vou multiplicar por 1000 4 vezes. Logo, para transformar de quilômetro cúbico para decímetro cúbico, deixa eu só apagar aqui agora, né, já que a gente já entendeu como é que funciona aqui, eu vou precisar multiplicar 1 quilômetro cúbico por 1000 elevado a 4. 4 vezes, né? O 1000 está multiplicando por ele próprio 4 vezes. Logo, eu tenho que 30.000 quilômetros cúbicos vai ser a mesma coisa que 30.000 vezes o 1000 elevado a 4, tá? Porque eu estou multiplicando por 1000 4 vezes, você viu na tabelinha lá, né? Decímetros cúbicos. E aí vai dar um número gigantesco, né? Vamos lá. Isso aqui vai ser igual, ó, 30.000. Então, eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4 zeros aqui, né? Vamos botar 30.000 aqui desse jeito. E o 1000 elevado a 4 vai ter quantos zeros? Aqui tem 3 zeros. Quando eu multiplicar por 1000, vou botar mais 3 zeros, depois mais 3 zeros. Então, vou ter 12 zeros aqui, né? Então, vou ter que acrescentar 12 zeros aqui. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, isso é a mesma coisa que esse número todo aqui gigantesco, que eu não vou nem ler, tá? Vamos agora, só para facilitar o nosso cálculo, colocar tudo na forma da notação científica, ou seja, multiplicar por uma potência de 10 aqui apropriada. Bem, para colocar na forma da notação científica, eu preciso que a vírgula que está aqui no final desse número, né, o número inteiro, a vírgula está lá no finalzinho dele, certo? Eu preciso que essa vírgula ela ande até aqui, ó. Até aqui. Eu preciso que esse primeiro termo aqui seja um número que esteja entre 1 e o 10, tá claro? E aí, para essa vírgula sair daqui e andar até aqui, ó, ela vai andar quantas casas decimais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, eu vou ter 10 elevado a 16 aqui. Então, 3 vezes 10 elevado a 16 decímetros cúbicos. Ufa! Agora, 20 milhões de litros, eu já posso colocar aqui, ó, já posso até substituir aqui, né, naquela continha ali que eu quero fazer. Então, a capacidade do aquífero Guarani, que é o de cima ali, vai ser 3 vezes 10 elevado a 16 decímetros cúbicos. E a capacidade do reservatório da Sabesp é de 20 milhões de litros. Eu falei até que ia botar em litro, né? Vamos botar em litro aqui. Decímetro cúbico é a mesma coisa que litro. Então, eu posso colocar aqui, isso aqui está em litro, certo? E aqui embaixo, eu vou ter 20 milhões. 20 milhões é isso aqui, né? 20 com 6 zeros. 20 milhões de litros. Colocando isso daqui na forma da notação científica, eu vou ter que a vírgula que está no finalzinho aqui vai ter que andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas decimais. Então, isso é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a 7 decímetros cúbicos ou litros, né? Então, vou colocar aqui 2 vezes 10 elevado a 7 litros. Agora, eu posso comparar. Litro simplifica com litro. E eu vou ter aqui, ó, que 3 dividido por 2 dá 1,5. E 10 elevado a 16 dividido por 10 elevado a 7, eu vou ter uma divisão de potência de bases iguais. Base 10, base 10. E aí eu faço o quê? Conservo a base e subtraio os expoentes. 16 menos 7 vai dar quanto? Vai dar 9. Então, vou ter isso daqui. O aquífero Guarani é 1,5 vezes 10 elevado a 9 vezes maior que o reservatório da Sabesp. E a resposta que nos dá isso daqui é a resposta da letra E, de eita, agora sim eu estou me sentindo bem para fazer o Enem e vou conseguir aquela nota sinistra, altíssima, beleza? Você não está sozinho, eu estou contigo. Vamos juntos nessa. E até o próximo vídeo.